Boa tarde. Mais uma tarde em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um momento em que nós podemos refletir na vida, meditar exatamente na necessidade de nos tornarmos melhores cristãos. Mais um momento em que podemos fazer uma retrospectiva das nossas ações do ontem, meditarmos exatamente no que nós precisamos modificar e lembrar que se nós modificarmos no hoje, o nosso amanhã estará pautado exatamente naquilo que Deus deseja para nós. Precisamos pensar constantemente nisso. Precisamos entender que Deus ele quer sempre o melhor para todos nós. Nós é que falhamos constantemente. Nós falhamos em palavras, em ações, em pensamentos e constantemente falhamos e às vezes nem reconhecemos a nossa pecaminosidade. Achamos que estamos certos e isso faz com que a gente possa realmente refletir. Diariamente nós somos convidados a uma penitência diária, a nos ajoelharmos, a pedirmos a Deus perdão pelas nossas falhas. Que nós possamos realmente compreender que nós estamos constantemente falhando com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a nossa parentela. E nós falhamos também com Deus. E é interessante pensarmos nisso, porque diariamente nós somos convidados a um ato penitencial de reflexão mesmo, porque a falha, ela é constante. Por isso que nós somos convidados, na leitura dos Salmos de hoje, a pensarmos e meditarmos exatamente nisso. O Salmo de hoje é o 5º Salmo penitencial, uma oração em favor de Sião. É uma oração que faz com que peçamos a Deus que Ele possa olhar por nós de onde Ele está e que Ele possa nos perdoar pelas nossas falhas, pela nossa pecaminosidade. E é interessante que esse salmo, ele parece ter sido composto com a ajuda de poemas anteriores, porque nós sabemos que os salmos, a maioria deles nos convidam exatamente a glorificarmos o nosso Deus. E algumas outras poesias ou cânticos são momentos de nós cantarmos a necessidade de nos prostrarmos diante de Deus e pedirmos o amparo, a ajuda necessária. O livro dos Salmos, que é o Salmo 101, ou melhor, o Salmo 102, que em algumas versões é o Salmo 101. É a oração de um aflito que, prostrado, expõe seu lamento diante do Senhor. Ele diz assim: Senhor, escuta minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não me ocultes teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim teus ouvidos. Quando te invoco, atende-me depressa, pois meus dias se dissipam com a fumaça e meus ossos ardem como brasa. Pisada como a erva, meu coração está secando, pois até me esqueço de comer meu pão. De tanto gritar e gemer, meus ossos estão colados à minha pele. Pareço um pelicano do deserto, sou como uma coruja entre as ruínas. Não tenho sono e solto gritos, qual ave solitária no telhado. Todo dia meus inimigos me insultam, eles se enfurecem e fazem imprecações contra mim. Em vez de pão, estou comendo cinza, misturo minhas lágrimas à minha bebida. Por causa de tua indignação e de tua ira, pois me ergueste e me lançastes longe. Meus dias são como a sombra que se alonga e vou secando como a erva. Mas tu, Senhor, estás sentado num trono eterno e tua lembrança permanece de idade em idade. Tu te erguerás, terás piedade de Sião, pois chegou a hora de perdoar-lhes, a hora é essa. De fato, teus servos amam suas pedras, têm compaixão de suas ruínas. As nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e aparecer na sua glória. Ele ouvirá a prece do desamparado e não rejeitará sua súplica. Que isso seja escrito para a geração futura e um povo regenerado celebre o Senhor. Pois o Senhor se inclinou do seu alto santuário, dos céus olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados a morrer. Para que o nome do Senhor seja celebrado em Sião, e seu louvor
em Jerusalém. Quando se reunirem todos os povos e reinos para servir ao Senhor. Quebrantou-se minha força no caminho, meus dias se encurtaram. Eu digo, meu Deus, não me retires no meio dos meus dias. Teus anos duram de idade em idade. Outrora fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos ficarão gastos como um vestido. Como uma roupa tu os mudas e serão mudados. Mas tu continuas o mesmo, e teus anos não têm fim. Os filhos dos teus servos terão uma morada segura, e sua descendência se perpetuará diante de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que salmo interessante. Um salmo um pouco longo, mas que nos chama a refletir exatamente como um momento de penitência, um pedido de perdão, um pedido em que as pessoas que ali falam, elas vão fazendo uma reflexão exatamente de um período em que Jerusalém havia sido destruída e ficou em ruínas, como o próprio Cristo havia anunciado que aconteceria. E ao mesmo tempo, pensar numa Israel cativa, onde eles estavam no cativeiro, e foi dito exatamente que eles iriam sofrer, e eles sofreram. E diante de todo tanto sofrimento, eles simplesmente param para pedir a Deus que os perdoe. Eles param para meditar, e é por isso que é a oração de um aflito prostrado que expõe seu lamento diante do Senhor, pedindo exatamente que Deus ele possa realmente ter piedade de tantos gritos, de tantos gemidos. Quantos de nós gritam e gemem pedindo a Deus amparo e perdão? Mas muitas vezes Deus, simplesmente a gente acha que Deus não escuta, que Deus ele simplesmente esquece. Mas aqui no livro dos Salmos é interessante porque nós somos chamados a compreender que simplesmente tudo muda, tudo passa, mas Deus ele permanece o mesmo. Interessante é que no versículo 12 fala exatamente sobre o sofrimento em si. As pessoas que estavam naquele momento de sofrimento, elas dizem, meus dias são como uma sombra que se alonga e vão secando como a erva. Eles secavam e choravam e gritavam diante dos seus escarnecedores. Todo dia os meus inimigos, diz o versículo 9, me insultam, eles se enfurecem e fazem imprecações contra mim. Por que eles estavam assim? Porque eles estavam sem a proteção de Deus. E por que eles chegaram àquela situação de cativeiro? Porque eles desobedeceram a Deus, falharam para com Ele. E Deus simplesmente tirou sua mão protetora de cima de Israel. Precisamos meditar nesses exemplos, porque nós precisamos pensar exatamente no que diz o versículo 26. Outrora fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. E o interessante é que o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, ele menciona exatamente essa passagem bíblica do Salmo. Em Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12, ele diz assim, e ainda, tu, Senhor, no início colocastes os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como uma veste, e como um manto os dobrarás, como uma veste serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus anos jamais terminarão. Deus, ele permanece o mesmo, diz o apóstolo Paulo. Diz o salmista a mesma coisa. Ele permanece o mesmo, quem mudamos somos nós, que como roupas nos tornamos velhos, que simplesmente podemos ser trocados, mas Deus, ele permanece o mesmo de idade em idade, de tempo em tempo, de geração em geração. Precisamos meditar nisso. Precisamos lembrar do ato penitencial que precisamos fazer diariamente. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Eu peço à Virgem Maria e aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, que possamos rogar a Deus perdão pelas nossas falhas, que a nossa penitência seja igual exatamente a esse salmo tão significativo que nos faz refletir sobre exatamente a necessidade de orarmos e pedirmos perdão pelas nossas falhas, que nos melhoremos como cristãos, que nos tornemos melhores pessoas. Sim, é possível. Mas é preciso, primeiro, que reconheçamos as nossas falhas. Luz e paz. Boa tarde. Mas é uma boa tarde recheada de muito amor, na certeza de que, se reconhecermos as nossas falhas, Deus, que está em secreto, nos perdoará incessantemente, porque a sua misericórdia se sobrepõe a todos os nossos pecados.